China lançará uma invasão em Taiwan nos próximos meses, fontes da Intel. A China tentará tomar Taiwan em 6 meses. A tomada da República Popular da China na ilha de Taiwan pela República Popular da China continental está sendo cada vez mais considerada uma questão de não se mais quando. O implacável programa de atividade de assédio de Pequim direcionado à República da China foi descrito por Sir Alex Younger, ex-chefe do Serviço Secreto de Inteligência da Inglaterra, como um livro didático sobre subversão, assédio cibernético e político, ou um estudo de caso para entender os aspectos do tipo de guerra zona cinzenta. Embora a situação com a China tenha aspectos únicos relacionados às suas tensões de longa duração com o continente, o assédio do tipo zona cinzenta que ela enfrenta, a questão é quase idêntica às ações tomadas pela China e pela Rússia com outras nações na Europa e na Ásia. Isso inclui sabotar a infraestrutura submarina, como a internet e outros cabos de comunicação, interferência eleitoral e desinformação digitalizada. Em 4 de março, a administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs um conjunto de tarefas à China que Washington anunciou como incentivos para Pequim retornar ao que Washington define como comércio justo e equitativo. Isso levou ao embaixador da China a fazer a ameaça semi-ambígua de que seu país estava preparado para qualquer tipo de guerra com os Estados Unidos. A declaração do embaixador foi interpretada como se Pequim estivesse decidindo que talvez tenha chegado o momento de agir contra a República da China com a primeira rodada de um conflito direto com os Estados Unidos. Fontes de inteligência que falaram com o 1945 sobre essa história agora afirmam que acreditam que uma tentativa da China de fazer exatamente isto está a pelo menos 6 meses de distância. As mesmas fontes de inteligência elaboraram ainda que o prazo de daqui a 6 meses está sendo motivado pela crença entre a alta liderança do Partido Comunista Chinês de que o governo dos Estados Unidos em Washington não estará disposto ou não será capaz de impedir a invasão do Partido Comunista Chinês e seu braço militar, o Exército da Liberação Popular. Uma avaliação recente das opções de Pequim para efetuar essa tomada de poder por Chuck DeVore, um tenente-coronel aposentado do Exército dos Estados Unidos e ex-legislador da Califórnia, projeta 3 cenários possíveis: um estrangulamento paciente, uma tomada relâmpago ou o caos total. Conforme projeta DeVore, a primeira opção seria um bloqueio total da República de Taiwan. A marinha chinesa cercaria a ilha como um laço de aço, transformando o Estreito de Taiwan em zona de matança. Claro, 90% dos alimentos de Taiwan e todo o seu gás natural vem de navio. Corte essa tábua de salvação e a ilha passará fome por meses. Nenhuma invasão, nenhuma praia encharcada de sangue, apenas um estrangulamento lento. A segunda possibilidade envolveria o ataque massivo de mísseis chineses, devastando as defesas de Taiwan, sobrecarregando seu Patriot e outros sistemas de defesa de mísseis. O exército de hackers patriótico de Pequim derrubaria as redes de energia de Taiwan e desligaria as redes de internet e telefone. Simultaneamente, 100.000 tropas do exército chinês atingiriam as praias da ilha. Dada a diferença de 12 horas com Washington, tudo isso aconteceria como DeVore escreve. Antes que os Estados Unidos acordassem, o objetivo de Pequim seria, portanto, tomar a capital Taipei em dias e apresentar ao mundo um acordo fechado. A terceira possibilidade é o cenário de pesadelo, o dia do juízo final. Nessa variante, a China tenta tomar a República de Taiwan e destruir o potencial de defesa dos Estados Unidos e de todos os aliados regionais dos Estados Unidos. Barragens de mísseis não destruiriam apenas locais militares em Taiwan, mas também quaisquer bases dos Estados Unidos no Japão, Guam e Filipinas. Enquanto esse caos está sendo criado na Ásia, os 20.000 ou mais homens de Pequim em idade militar contrabandeadas para os Estados Unidos sob os protocolos de fronteira aberta do presidente Donald Trump começam a usar ataques em conjunto com cartéis mexicanos. Os Estados Unidos perdem o controle total da fronteira sul com tiroteios em pontos de travessia de fronteira e ataques de sabotagem dentro da fronteira do lado do Texas. A infraestrutura derrubada por ataques à rede de energia. Como DeVore aponta, esta seria uma versão moderna do que foi direcionado no infame telegrama Zimmermann de 1917. Então a Alemanha Imperial tentou incitar o México contra os Estados Unidos para distraí-lo da Primeira Guerra Mundial, até mesmo enviando conselheiros militares para o México. A Inglaterra decifrou o código e a América declarou guerra à Alemanha. Para a China, essa desencadeada guerra restrita divide a atenção dos Estados Unidos contra o tempo para a invasão de Taiwan e testa a determinação da aliança, mas é uma aposta de alto risco, especialmente se for pega antes do lançamento. Além disso, os Estados Unidos podem ganhar ao reunir indignação mundial, reforçar a liderança global e punir a China economicamente.
Não é como se Taiwan estivesse preparado para executar uma das opções acima. Não é como se a China não estivesse preparado para executar uma das opções acima. Em fevereiro, o almirante Samuel Paparo, comandante do Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos, declarou que esses movimentos regulares dos navios da China ao redor de Taiwan e voos de assédio de aeronaves da China não são exercícios, são ensaios para a reunificação forçada da ilha com o continente comunista. Dentro de 6 meses poderemos saber se uma dessas 3 opções é bem sucedida ou não. Conclusão de Devore. A vantagem da América está na vigilância, nos aliados e na vontade de lutar se necessário. A aposta à China pergunta: escolher a jogada certa e esperar que o atrito não leve à ruína. Japão desenvolve novos mísseis projetados para repelir invasão. A japonesa Mitsubishi Heavy Industries fechou um acordo para desenvolver novos mísseis guiados de precisão e longo alcance em um contrato de 32 bilhões de ienes para a Força de Autodefesa do Japão. O Ministério da Defesa indicou em um comunicado da imprensa em 1º de abril que o contrato faz parte dos planos para aumentar as capacidades de mísseis standoff, já que o país asiático enfrenta diversas ameaças regionais. O contrato com a Mitsubishi Heavy Industries para desenvolver novos mísseis guiados de precisão terra-terra e terra-navio durará até 2028. O Ministério espera que os novos mísseis sejam concluídos em 2032. Os mísseis serão usados para prevenir e eliminar tropas invasoras, disse o Ministério da Defesa do Japão. O Ministério não divulgou nenhuma informação adicional sobre os mísseis, mas incluiu no comunicado à imprensa alguns diagramas mostrando suas capacidades esperadas. Os mísseis de longo alcance podem atingir partes vulneráveis de navios e atravessar terrenos montanhosos do Japão para atingir alvos terrestres com precisão particularmente alta. Desde 2022, o Japão vem reforçando suas capacidades como parte de seus 3 livros brancos: a Estratégia de Segurança Nacional, Estratégia de Defesa Nacional e Plano de Reforço de Defesa. O Japão alocou aproximadamente 939 bilhões de ienes para a capacidade de defesa standoff. O orçamento inclui alocações para mísseis superfície navio tipo 12, 16,8 bilhões de ienes ou 112,6 milhões de dólares, mísseis guiados lançados por submarinos, 3 bilhões de ienes ou 20,1 milhões de dólares, mísseis planadores de alta velocidade para a defesa das ilhas, 29,3 bilhões de ienes ou 160,2 milhões de dólares. O país asiático também planeja adquirir mísseis de ataque conjunto para serem instalados em seus F-35AS e mísseis à superfície conjunto para suas aeronaves F-15 atualizadas. No ano passado, o Japão assinou um acordo para comprar 400 mísseis Tomahawk adicionais. Os Estados Unidos declarou planos de implantar, um ano antes do planejado, alguns Tomahawks e mísseis navio tipo 12 montados em caminhões neste ano. No início desta semana, o Ministério da Defesa do país também anunciou seu mais recente projeto de coprodução de mísseis com os Estados Unidos para desenvolver mísseis avançados de médio alcance, a IM-120, durante a visita do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Patrick Wigg no Japão. Durante a visita, Wigg chamou o Japão de um parceiro indispensável para dissuadir a agressão militar comunista chinesa. Grécia promete investir 27 bilhões em reforma de defesa centrada em guerra de alta tecnologia. A Grécia gastará 25 bilhões de euros na próxima década para adaptar suas forças armadas às tecnologias de guerra de alta tecnologia em evolução, anunciaram autoridades na quarta-feira. O ministro da Defesa, Nikos Dendias, disse ao parlamento que a reforma será construída em torno de um sistema de defesa aérea planejado chamado Escudo de Aquiles, cujo objetivo principal é lidar com as tensões com a vizinha Turquia. Os 2 membros da OTAN têm disputas de longa data sobre fronteiras no mar Egeu e no Mediterrâneo Oriental, que levou à beira da guerra várias vezes nas últimas décadas. Dendias disse que a Grécia planeja mudar de sistemas de defesa tradicionais para uma estratégia de alta tecnologia em rede, centrada em sistemas de mísseis móveis alimentados por inteligência artificial, tecnologia de drones e unidades de comando avançadas, reduzindo a dependência de frotas convencionais. O plano também inclui novos planos com equipamento de última geração para soldados, equipamento com sensores e sistemas de comunicação e o desenvolvimento de recursos de satélite dedicados para garantir comunicações seguras durante o conflito. O que estamos propondo é uma questão existencial para a Grécia. Uma mudança completa em nossa abordagem de defesa, uma mudança total na doutrina, disse Dendias. Estamos nos afastando do pensamento tradicional de que o Egeu é defendido somente pela frota. A reformulação que será apresentada aos legisladores após fechados nas próximas semanas também envolve maior inclusão de startups de tecnologia locais e uma grande reorganização do pessoal, fundindo unidades, fechando bases subutilizadas e abordando a estrutura de comando pesada.
A iniciativa surge no momento em que os países europeus aumentam os gastos militares em resposta à guerra em curso na Ucrânia e há indicações de que o governo Trump quer reduzir o comprometimento dos Estados Unidos com a defesa europeia. O esforço de modernização da Grécia, lançado após anos de cortes na defesa durante a crise financeira de 2010 e 2018, já inclui todos os ramos das Forças Armadas e se concentra na cooperação com a França, Israel e os Estados Unidos. O primeiro-ministro Kyriakos se encontrou em Israel no domingo com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e altos funcionários de defesa israelenses na quarta-feira. Kyriakos rejeitou os apelos de alguns partidos de oposição para abandonar os planos de comprar os caças F-35 de fabricação americana em favor de uma alternativa europeia, descrevendo o programa como um importante investimento de longo prazo. Noruega quase dobrará sua frota de obuses K9 por cerca de 539 milhões. A Noruega planeja quase dobrar sua frota de artilharia autopropulsada, propondo comprar mais 24 obuses K9 Thunder da Hawaii Aerospace por um orçamento de 5,65 bilhões de coroas norueguesas ou 534 milhões de dólares. Os obuses de 155 mm equiparão um novo batalhão de artilharia dentro da brigada Finnmark planejada, que está sendo criado para reforçar as defesas da Noruega no extremo norte. De acordo com a proposta do governo publicada na sexta-feira, o plano de compra faz parte de 17 bilhões de coroas em gasto proposto, que também inclui mais capacidade de remoção de minas marítimas, novos caminhões militares e gastos em instalações. A Noruega já tem 28 obuses K9 rastreados, bem como 14 veículos de abastecimento de munição K10 e exercerá uma opção em seu contrato com a Hawaii. Para a compra adicional desse governo, o plano de gastos ainda precisa ser aprovado pelo parlamento norueguês, o Storting. Estamos em uma situação séria de política de segurança, disse o ministro da Defesa, Tore Sandvik. Portanto, agora pediremos ao Storting que aprove investimentos significativos em várias partes das Forças Armadas para fortalecer a capacidade de defesa da Noruega em linha com as ambições do plano de longo prazo apresentado no ano passado. O governo norueguês propôs em outubro do ano passado aumentar o orçamento de defesa do país para 2025 em 19,2 bilhões de coroas para 110,1 bilhões de coroas. O orçamento para os obuses adicionais inclui as armas, bem como peças de reposição, de acordo com a proposta de gasto. A aquisição de peças de artilharia adicionais contribuirá para fortalecer significativamente o poder de fogo do exército, disse o governo. Os obuses extras aumentam o orçamento total para o projeto de artilharia norueguês de 155 milhões para 11,1 bilhão de coroas, de acordo com a proposta do governo. Outros operadores de K9 na região do Báltico são Polônia, Finlândia e Estônia. O governo também planeja gastar mais 3,9 bilhões de coroas em contramedidas de minas marítimas, aumentando o orçamento total para esse projeto para 8,74 bilhões de coroas. O plano para a futura capacidade de remoção de minas da Marinha Norueguesa, aprovado pela primeira vez em 2023, incluirá sistemas autônomos e não tripulados. A capacidade de contramedidas em minas aprovada anteriormente foi avaliada como muito pequena em relação às necessidades operacionais de uma nova situação de segurança. De acordo com o governo, expandiu o escopo do projeto, garantirá recursos suficientes para salvaguardar a liberdade de movimento em águas norueguesas, mesmo em uma crise ou guerra, disse o governo. Isso ajudará a garantir que nossos próprios navios e aliados possam navegar com segurança e liberdade nas águas norueguesas, disse Sandvik. Além disso, pode ajudar a proteger a infraestrutura subaquática crítica. A Austrália avalia a lacuna do tamanho de um continente em defesas aéreas. Líderes militares australianos estão se esforçando para reunir novas capacidades de defesa aérea. À medida que o arsenal de mísseis da China cresce e os navios de guerra de Pequim começam a aparecer na Austrália, empresas globais ofereceram armamento para esse fim no recente Avalon International Air Show, realizado perto de Melbourne, no final do ano de março. Por enquanto parece que os líderes militares estão dando mais importância aos sensores do que aos interceptadores no que será a futura rede de armas da Austrália para defender possíveis alvos em um conflito.
O vice-marechal do ar, Nick Hogan, chefe da capacidade da Força Aérea, reconheceu que uma capacidade de defesa aérea integrada de médio alcance foi adiada. O mais importante para nós é ver e sentir primeiro para obter o comando e o controle corretos primeiro, e então obter a cinética que pode ser necessária para afetar qualquer coisa que venha em nossa direção, disse ele no evento Avalon. Hogan estava se referindo principalmente ao projeto AIR 6500, que está lentamente entregando um sistema integrado de gerenciamento de batalha aérea. Uma lição da Ucrânia, a necessidade de defesa aérea. E Hogan disse que a Austrália estava aprendendo com as evoluções vistas globalmente. No entanto, a Austrália atualmente possui apenas baterias NASAMS e 3 destroyers de guerra aérea. Embora as principais cidades e bases militares australianas estejam frequentemente em costas, simplesmente não há navios suficientes para protegê-las todas. Além disso, é provável que os Estados Unidos exijam um guarda-chuva de defesa aérea para proteger uma base submarina nuclear que está sendo estabelecida na Austrália Ocidental. A revisão estratégica de defesa de 2003 pediu a aceleração das defesas de mísseis de médio alcance e alta velocidade, com os autores lamentando a baixa prioridade dada à defesa aérea e antimíssil integrada. Em vez de buscar uma solução de longo prazo quase perfeita e a um custo inacessível, a revisão diz que o governo deve alocar recursos suficientes ao chefe da Força Aérea para entregar a capacidade inicial em tempo hábil. Segundo Hogan, defesas terrestres pode não ser a solução ideal para a Austrália. Quando você tem um inventário limitado, você quer ser o mais flexível possível. Então isso pode ser usar estoques marítimos em terra, pode ser usar estoques terrestres no domínio marítimo, ele diz. Há muitas opções para seguir em frente. O que estamos tentando fazer é garantir sempre que possível que possamos obter o maior retorno sobre o investimento usando capacidades soberanas. Questionado sobre o cronograma para a implementação, Hogan disse: assim que pudermos fazer isso acontecer na prática. Soluções potenciais como Patriot da Raytheon e o sistema de Israel e Coreia do Sul estavam sendo promovidos no Avalon Air Show 2025. As autoridades também começaram a abordar uma fraqueza australiana no combate aos drones, embora em nível limitado. No ano passado, a Endurion Austrália assinou um acordo de 3 anos para testar a capacidade anti-drone da base da RAF em Darwin, no norte, mas este é um passo isolado. No entanto, o marechal de ar Stephen Chappell, chefe da Força Aérea, disse: estamos investindo na infraestrutura de nossa base no norte, incluindo a capacidade de defender passivamente, usar a dissimulação e ser capaz de se recuperar e ser capaz de movimentar forças com agilidade. Abrigos de aeronaves reforçadas não fazem mais parte da equação. Esse era um conceito fantástico para a época, mas provavelmente sua época já passou, disse Chappell. Já estamos trabalhando com nosso setor civil e nossos setores industriais na metade norte da Austrália, usando campos de aviação não militares para pousar, reabastecer e, no futuro, rearmar aeronaves de combate ou outras aeronaves, a fim de regenerar o poder aéreo de bases não militares. Um relatório recente do think tank Hudson Institute, sediado nos Estados Unidos, avaliou que apenas 10 mísseis, cada um com uma ogiva pulverizada, munições cluster com mais de 450 pés de diâmetro, poderiam neutralizar todas as aeronaves estacionadas a céu aberto em várias bases importantes dos Estados Unidos. A situação da Austrália não é diferente. Da mesma forma, munições ociosas poderiam facilmente penetrar em abrigos regulares de aeronaves. O vice-marechal do ar, Glenn Brass, comandante aéreo da Austrália, argumentou que o serviço aéreo é muito deliberado sobre nossos esforços passivos para proteger bases. À medida que as ameaças evoluem, a guerra evolui, buscaríamos ter camadas de sistema de defesa que gostaríamos de ter em vigor. Diz Price, mas estamos treinando muito nossas equipes para lutar contra a rede de bases como um sistema. Enquanto isso, as autoridades usam o show aéreo de Avalon para fornecer uma avaliação das principais plataformas aéreas em desenvolvimento. Eles tinham coisas boas a dizer sobre o fluxo de F-35S, o avião de guerra de quinta geração fabricado pela Lockheed Martin. As últimas 9 aeronaves chegaram em dezembro, então estamos entusiasmados em ter nossos 72 F-35 conosco na Austrália e nossos 3 esquadrões operacionais na unidade de treinamento no centro de treinamento integrado, disse Chappell. Em outro lugar, a Força Aérea Australiana continua testando a aeronave não tripulada MK-28 Agost da Boeing Defesa da Austrália. Hogan disse que está muito satisfeito com o progresso. Este ano vamos demonstrar a capacidade da plataforma em várias atividades, disse Hogan. Vamos testar todas as cargas úteis que planejamos para uso potencial da plataforma, com exceção de ser armada. Essa é uma que permanece em nosso pensamento, mas vamos nos concentrar em outras cargas úteis primeiro.
A competição pela Ghost Bat está se formando no âmbito do projeto aéreo 6015, onde a Força Aérea Australiana fará recomendações ao governo sobre o caminho a seguir para a aeronave de combate colaborativo, provavelmente até o final do ano. Roga disse que o MK-28A será um concorrente muito forte em quaisquer opções que levarmos ao governo. De qualquer forma, Andrew acredita que seu YFK-44A Fury tem uma chance. A empresa americana exibiu um modelo do tamanho real da aeronave na feira de Avalon. O portal destaca a vantagem do sistema antitanque russo Kornet em comparação com o Javelin dos Estados Unidos. O sistema de mísseis antitanque russo Kornet supera em dobro o alcance dos sistemas americanos Javelin, escreve o portal 1945 comparando as características dos dois sistemas. Destaca que a vantagem do Javelin é o modo dispare e esqueça, que permite ao operador se esconder no abrigo logo após efetuar o disparo. Durante o lançamento do Kornet, o soldado tem que manter uma marca no alvo até que esse seja atingido, por isso aumenta o risco de a posição do sistema de mísseis antitanque ser atingida. No entanto, o sistema russo compensa isso com um maior alcance e maiores capacidades de perfuração. A variante Kornet EM, por exemplo, tem um alcance máximo de 8.000 metros em comparação com 4.000 metros do Javelin, detalha o artigo. Além disso, outra vantagem do sistema Kornet é a sua versatilidade. Ele pode ser implantado em uma variante de plataformas, incluindo soldados individuais, veículos e veículos caça-tanques dedicados como o 9P1CC3M1 Kornet T. Esta flexibilidade permite que ele seja usado em uma ampla gama de cenários táticos, desde emboscadas até confrontos diretos com blindados do adversário. Soldados russos usam drones como defesa antiaérea, abatendo drones pesados Baba Yaga ucranianos. Operadores de drones russos abatem drones ucranianos pesados do tipo Baba Yaga com drones de ataque FPV nas batalhas na direção de Charsovia, disse a Sputnik, o comandante do pelotão de assalto russo com o codinome Missorne. Segundo o interlocutor da Sputnik, os operadores de drones usam munições de explosão direcionada em drones que atingem Baba Yaga com estilhaços. Há uma luta completa e bem sucedida, não vou ter medo dessa palavra, contra esse tipo de armas do inimigo, drones de ataque Baba Yaga ucranianos, pois agora existe mesmo um ramo de drones para efetuar contra-ataques aos drones e às defesas antiaéreas, ressaltou Missorne. Segundo ele, os drones estão em serviço constante e têm uma carga de detonação remota, por isso facilita a desativação de um drone de alta capacidade do inimigo. Assim finalizou o comandante. Em um drone normal é difícil se aproximar para bater nas pás, mas aqui você simplesmente voa sobre elas e aciona a carga. O portal revela principais sistemas de guerra eletrônica russa assassinos de Starlinks na Ucrânia. Sistemas de guerra eletrônica Tobol e Kalinka são os dois principais destruidores de sistemas Starlinks usados pelas Forças Armadas da Ucrânia na zona da Operação Militar Especial, escreve o portal Space News. No artigo observa-se que o sistema Tobol, originalmente criado para proteger os satélites russos de sistemas de guerra eletrônica, foi requalificado para infringir as operações de sistemas de comunicação e navegação por satélite como sistema de posicionamento global. Pelo menos 7 complexos Tobol estão distribuídos em todo o território da Rússia e documentos militares vazados dos Estados Unidos sugerem que a Rússia implementou pelo menos 3 instalações especificamente para monitorar sinais de Starlink sobre a Ucrânia Oriental, escreve o colunista Sandre Erwin. De acordo com o portal, mais preocupante para os Estados Unidos, e aliás é a mais recente sistema russo Kalinka, apelidado de assassino de Starlink. Esta plataforma de guerra eletrônica pode detectar e interromper sinais para e dos satélites Starlink com o objetivo específico de interferir com drones ucranianos e comunicações militares. O que torna a Kalinka particularmente preocupante é a sua suposta capacidade de detectar terminais conectados ao Star Shield. A versão militar do Starlink projetado com recursos de segurança aprimorados, observa o relatório. Erwin detalha também que a China está igualmente investindo em meios semelhantes de combate ao Starlink.
Brasil e Emirados Árabes Unidos formam parceria estratégica para criar navios de guerra e drones com foco na América do Sul e África. A colaboração entre nações pode trazer avanços significativos na área de defesa, especialmente quando se trata de parceria estratégica com potencial para transformar o mercado global de armamentos. Um exemplo claro dessa cooperação está na recente assinatura de 2 acordos entre a Marinha do Brasil e o Edge Group, Indústria de Defesa dos Emirados Árabes Unidos. Esse movimento, que aconteceu durante a LAD, uma das maiores feiras de defesa da América Latina, no Rio de Janeiro, tem o objetivo de impulsionar a produção de navios de guerra e drones com foco na exportação para países da América do Sul e da África. A assinatura dos acordos no dia 2 de abril de 2025 marca um novo capítulo da relação entre os dois países, destacando o Brasil como um hub de produção de alta tecnologia no setor de defesa. O primeiro acordo firmado entre o Edge Group e o MGPRON, empresa gerenciada de projetos navais, um estatal brasileiro que opera sob a administração da Marinha, visa a construção de um conjunto de navios de guerra no Brasil. A intenção é não só fortalecer a indústria de defesa nacional, mas também aplicar a exportação de equipamentos bélicos para mercados estratégicos da América do Sul e África e regiões que apresentam um crescente interesse por equipamentos militares de qualidade e baixo custo. O Rodrigo Torres, presidente global da EUD, destacou que os navios militares produzidos no Brasil se destacam pela combinação de alto desempenho e baixo custo de produção, fatores que tornam os motores competitivos em mercados globais existentes. A Marinha brasileira tem uma sofisticação de requisitos que é respeitado mundialmente, afirmou o executivo brasileiro, ressaltando a qualidade dos produtos desenvolvidos no Brasil. Além da construção dos navios, o acordo também prevê a produção conjunta de mísseis e outros equipamentos de defesa, ampliando o escopo de parceria para a criação de sistemas militares avançados e mais eficientes. A produção de mísseis e outras tecnologias relacionadas visa atender às necessidades de países com alta demanda por segurança, proporcionando aos clientes um portfólio diversificado de opções no mercado nacional de defesa. O segundo acordo firmado entre o Edge Group e a Marinha do Brasil envolve a implantação de sistemas antidrones. A crescente ameaça representada pelos drones em situações de conflito em áreas sensíveis tem levado governos a empresas a buscar soluções para mitigar os riscos. O Edge, que já possui sistemas antidrones implantados em locais críticos dos Estados Unidos, como áreas militares, refinarias, usinas nucleares, ampliará suas operações no Brasil, oferecendo sua expertise no setor. Rodrigo Torres explica que mesmo os drones pequenos de baixo custo pode causar dano significativo, tanto físico quanto no impacto à imagem de uma organização. Ataques de drones são atualmente muito comuns e não necessariamente para destruir fisicamente os locais, mas para coletar imagens e informações, o que pode prejudicar a imagem institucional de uma empresa ou governo, como Torres. Esses ataques frequentemente discretos exigem um sistema de defesa eficaz que possa detectar e neutralizar rapidamente a ameaça antes que ela cause danos irreparáveis. A implantação dos sistemas antidrone no Brasil, em parceria com a Marinha, visa não só proteger as situações estratégicas do Brasil, mas também preparar o Brasil para possíveis ameaças que envolvem a tecnologia de drones. Esse tipo de tecnologia se torna cada vez mais relevante em um mundo onde o uso de drones para espionagem e ataques rápidos está se tornando mais frequente, criando a necessidade urgente de inovações de defesa para acompanhar essa nova realidade. Esses acordos são parte do movimento maior do Brasil para estreitar laços com nações que têm investido de forma significativa em tecnologia militar. A parceria com o Edge Group é um exemplo claro de como o Brasil está buscando se consolidar como centro de produção e exportação de equipamentos militares. Além disso, os acordos podem representar uma oportunidade de fortalecer a posição do país no cenário internacional, trazendo novas oportunidades de negócios expandindo a indústria de defesa brasileira. O Brasil, com sua grande experiência em manufatura de tecnologia, tem se mostrado um polo emergente no setor de defesa, capaz de competir com potências globais em termos de eficiência e qualidade. Parceria como essa não só beneficia a Marinha do Brasil, mas também estabelece um precedente para futuras colaborações no campo de defesa e da segurança global, podendo abrir portas para novas exportações de tecnologia.